Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Em colunas anteriores, a professora Maiana Zates falou de uma pesquisa onde foram gerados filhotes de camundongos com 2 pais, ou seja, sem a progenitora do sexo feminino. Professora, o assunto de hoje está relacionado a esse tipo de reprodução chamada de partenogênese? E hoje vou falar de uma nova pesquisa onde os cientistas conseguiram alterar os genomas de fêmeas de moscas da fruta que normalmente se reproduzem sexualmente, para que elas pudessem se reproduzir sem contribuição do macho, por um processo denominado partenogênese. A pesquisa foi publicada na revista Current Biology por um grupo de cientistas do Reino Unido e Estados Unidos. Como foi feita a pesquisa? Trabalhos anteriores já haviam produzido camundongos e sapos sem a contribuição do macho, ou, como acabei de citar, camundongos sem a contribuição feminina. Mas a tecnologia usada naqueles casos foi através da alteração de óvulos ou células-tronco no laboratório. Nessa nova pesquisa, os cientistas conseguiram, pela primeira vez, modificar o modo de reprodução das fêmeas e torná-las capazes de se reproduzir por partenogênese. Estudos anteriores já haviam identificado genes candidatos que poderiam ser responsáveis pelo processo de partenogênese, que ocorre em várias espécies de insetos, lagartos e cobras. Segundo os autores da pesquisa, a ativação desses genes candidatos em outras espécies seria uma maneira de confirmar que esses genes são realmente os que permitem a partenogênese. E a estratégia usada pelos pesquisadores foi comparar os genomas de 2 espécies drosófilas, uma que se reproduz sexualmente e a outra por partenogênese. E quais foram os resultados? Comparando os genomas, os cientistas identificaram 44 genes que poderiam estar envolvidos no processo de partenogênese. Em seguida, utilizando diferentes métodos, incluindo CRISPR e uma outra metodologia denominada RNA de interferência, eles começaram a editar esses genes nas moscas que se reproduzem sexualmente. Depois de testar várias combinações, eles identificaram os genes específicos que seriam responsáveis pela partenogênese. E cerca de 11% das fêmeas de drosófilas conseguiram ter prole sem o macho. Alguns descendentes dessas fêmeas geneticamente modificadas também se mostraram capazes de se reproduzir por partenogênese, isto é, a característica foi transmitida para a próxima geração. Interessante é que, apesar dessas moscas receberem genes somente de suas mães, elas nem sempre eram clones idênticas às mães. E qual a vantagem da partenogênese? Para os cientistas, pesquisas como essa são importantes para entender os mecanismos da partenogênese e como eles evoluíram, porque no reino animal a reprodução sexuada é muito mais complicada. Mas se por um lado a partenogênese é vantajosa para garantir a prole de algumas espécies do reino animal, ela pode ser, ao contrário, prejudicial ao ser humano. Por exemplo, algumas pragas da agricultura usam a partenogênese para se multiplicar rapidamente e aumentar o seu poder de destruição. Isso ocorreu numa espécie de mariposa do Reino Unido, onde o uso de pesticidas aniquilou o poder de reprodução do macho. Essas mariposas conseguiram transformar-se em uma espécie partenogenética e tornar-se uma praga enorme. Uma observação interessante é que algumas espécies de cobras que se reproduzem sexualmente são capazes de gerar prole sem o macho quando mantidas em cativeiro. Entender os mecanismos da partenogênese poderia ajudar a controlar algumas pragas, o que tem sido objeto de pesquisas de vários cientistas. Por exemplo, fazer os experimentos que esses cientistas fizeram ao contrário, inibir ou editar genes responsáveis pela partenogênese e tornar as fêmeas incapazes de reproduzir assexuadamente, sem a contribuição do macho. Parece que tentar a reprodução com um só progenitor está virando moda, mas por enquanto só no reino animal, felizmente. Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zates. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.